De volta com o nosso Vida Melhor, para a gente seguir com o nosso quadro de saúde. E olha, a gente vai falar de um assunto importante, tenho certeza que pode te ajudar, viu? Segundo alguns estudos, a falta de alongamento pode acarretar vários problemas nos pés, causando dores e muito desconforto para grande parte da população. E a gente vai falar mais desse assunto, mas também a gente vai abrir o leque e tirar dúvidas em relação aos problemas relacionados aos pés. Se você está com dores, se você anda caminhando com dificuldade, pode participar do programa. Eu recebo hoje o ortopedista, que é membro da parte de retaguarda cirúrgica do Hospital Albert Einstein, sírio-libanês, especializado em cirurgia do pé e tornozelo, Dr. Bruno Lee. Seja muito bem-vindo, é uma alegria te receber e poder aprender contigo, né, sobre os pés. Vamos falar um pouquinho de pé. Então, a primeira coisa que a gente viu é que essa falta de alongamento pode dar problema nos pés. É falta de alongamento no corpo todo? Então, especificamente, a falta de alongamento aqui do tríceps sural, né, que é tanto o tendão de Aquiles quanto a musculatura aqui da panturrilha, antigamente se pensava que eles geravam problema só no tendão ou na inserção do tendão. Mas hoje em dia se sabe que toda a parte posterior e inferior é como se fosse uma coisa só. Então, pela retração, principalmente durante a marcha, durante a caminhada, eles podem gerar a metatarsalgia, eles podem gerar fasciite plantar, aumentar a chance de ruptura de tendão, de tendinite, uma série de doenças. E se a pessoa já está com um desses sintomas, talvez até com uma doença, e começar a fazer alongamento, ajuda ou não? Hoje em dia, muitos pacientes do meu consultório eu trato simplesmente orientando alongamentos. Como que é o alongamento dessa região? O que você orienta? Eu oriento principalmente manter o joelho esticado, existem algumas posições, né? Porque a musculatura aqui, o gastrocnêmio, ele nasce para cima do joelho. Então, muita gente... É muito comum aquele alongamento que o pessoal coloca uma faixa e traciona o pé na cama, só que muita gente faz com o joelho dobrado. E aí, isso não está alongando a musculatura. Então, entendeu? tem que ser com o joelho esticado e aí pode pôr a faixa e puxar. Exatamente. Aquele alongamento que às vezes a gente encontra um degrauzinho e faz ao contrário, assim, também ajuda? Ajuda. O alongamento que a gente faz assim, que puxa aqui. Esse é um pouco mais difícil porque muita gente tem retração lombar também. Um que eu acho bem fácil de fazer são aqueles alongamentos de corrida. Sabe quando você apoia a mão na parede e estende essa perna? E hoje em dia muitos estudos mostram que o que é importante é o tempo. Às vezes o pessoal alonga 10, 15 segundos e acaba não tendo efeito. Tem que ser no mínimo 4 minutos sem sair da posição. 4 minutos sem sair da posição. Isso é o que realmente faz um efeito bem mais rápido. Isso é um estudo científico, uma comprovação recente. Olha só. E é tão simples, né? Então você com fasciite plantar, com esporão, com tendinite, começa a alongar. Qualquer alongamento? Não. Perna esticada. Exatamente. E o tornozelo bem... Tornozelo bem fletido. Exatamente. E por pelo menos 4 minutos. Essa dor aqui embaixo é a chamada de metatarsalgia, né? Hoje em dia... Pode mostrar de novo? Eu queria só que vocês apontassem aqui a câmera só essa dor aqui, o pessoal chama de dor na bola do pé. Tá, né? Na bola do pé. Isso aqui, bem onde a gente apoia, porque a gente apoia o calcanhar e essa bola do pé, que na verdade são as cabeças dos metatarsos. Quando a gente tem a retração aqui do tríceps sural, que é do tendão de Aquiles, na verdade a pessoa acaba tirando o calcanhar muito cedo. Então é mais ou menos como se andasse na ponta do pé o tempo inteiro. Isso gera muita dor. Então hoje em dia, o pessoal, em casos em que não existe aquelas calosidades, umas deformidades graves, existem médicos que estão operando simplesmente alongando essa musculatura aqui próximo em cima do joelho e acaba tratando o problema lá da ponta do pé. Olha que maravilha, gente. Novidades assim que podem solucionar a vida de tanta gente, né? Sim. Eu estava falando ainda há pouco de um caso. Tem tantos idosos assim felizes, com vontade de viver e que estão perdendo essa chance porque estão com dor no pé. Então é mais simples de resolver do que a gente imagina. Com certeza. E aí é importante também frisar que o ganho de alongamento ele não é imediato, né? Então, às vezes, o pessoal não tem paciência de esperar. Claro que se você tem um problema que vem há 6 meses, 1 ano, não é fazendo 2, 3 dias de alongamento que isso vai ser resolvido. Mas a persistência, se não resolver tudo, pelo menos, com certeza, gera uma melhora bem importante. Esse alongamento, você já ensinou que a gente tem que ficar alongando por pelo menos 4 minutos cada perna. Na mesma posição, né? Você pode até fazer outros exercícios, mas na mesma posição 4 minutos. Ele deve ser feito com que frequência durante a semana? Pelo menos uma vez ao dia.
Uma vez ao dia. Então é para fazer todo dia bonitinho. Todo dia. É o que eu preconizo. Existem pessoas que também, exato oposto, né? Ela começa a fazer 4, 5, 6 vezes ao dia, aí chega uma hora que começa a enjoar daquilo e acaba desistindo justamente por fazer demais. Eu acho que uma vez é suficiente, porque se forem, por exemplo, 3 alongamentos, são 15 minutos. 15 minutos uma vez, tranquilo. 3, 4 vezes já começa a ser bastante tempo. Mas não esquece da dica. Uma posição, 4 minutos. Ah, quero fazer mais uma outra posição, 4 minutos. Sim, né? Alongou, me sinto bem alongada, ok. No dia seguinte você faz de novo, tá? Qual que é o problema mais comum que acomete os pés? Os problemas mais comuns são, acho que a fasciite plantar e a tendinite. Plantar e a tendinite do tendão de Aquiles. E esses dois problemas melhoram bastante com o alongamento? Sim, muito, muito. A fasciite plantar, principalmente, é muito difícil ela ser grave a ponto de precisar de um procedimento cirúrgico, alguma coisa. Geralmente, só o alongamento resolve. A grande maioria dos casos. Olha, a gente tem uma imagem ali e dá para ver direitinho. Ali a gente consegue ver que o tendão de Aquiles e a fáscia plantar, eles estão inseridos no mesmo osso, que é o osso do calcâneo, né? Então, na verdade, se o tendão de Aquiles está encurtado, automaticamente ele acaba sobrecarregando a fáscia plantar. Aí dá pra gente entender direitinho. Não dá pra gente separar o corpo, né, gente? Tudo tá ligado, uma coisa tá ligada à outra. Né? Machuca um lado, vai por cadeia. Exatamente, né? Exatamente. Aí, no caso, olha só o prejuízo que dá. Uma fasciite plantar não é brincadeira, né? Quem tem sofre. Com certeza. Não é verdade? E a pessoa, toda vez que levanta, sente aquela dor. E não dá pra você esquecer o seu pé. Você pisa nele, né? Pois o dia inteiro. Exatamente. Bom, eu vou começar com as perguntas e aí a gente já vai ter as respostas aqui. Tenho certeza que vai ajudar a muita gente, porque afinal de contas, nada como a gente ter um especialista que traz novidades aqui para nossa turma. Doutor Bruno, vamos lá. Primeira pergunta diz: boa tarde, Cláudia, parabéns pelo programa, é maravilhoso, obrigada. Eu gostaria de saber o que posso fazer a respeito... Não, quando o esporão ataca com muita dor, o que causa o aparecimento do esporão. É a Selma, ela está na Bahia. O esporão, ele é consequência da sobrecarga. Tanto a fasciite quanto o esporão. Muita gente antigamente pensava que o esporão ele criava um bico de osso que te espetava e te machucava. Isso aí hoje em dia sabe que não é verdade. A dor é causada pela retração da fáscia plantar, que quando ela é inflamada e sobrecarregada várias vezes, ela acaba perdendo a elasticidade, acaba engrossando e ficando mais dura. Então, quanto mais tempo, mais dura, mais alongamento tem que ser feito para aquele tecido ceder. Então, o que causa o esporão é o excesso? É o processo inflamatório repetidas vezes aonde o tendão se encontra no osso. Então, no tendão, a fáscia. A fáscia, que é um tecido mole, começa a ficar fibrótica, ela começa a engrossar e ficar dura, e o osso acaba fazendo aquele bico. E aí ela pergunta quando a dor aumenta, né? Qual é o caminho... Não, peraí. Ainda sinto um pouco de dor quando caminho muito tempo. Gostaria de saber se o uso... Ai, gente, misturei as perguntas. Olha lá, que doida. Acho que ela é a primeira, sentia peraí. o que fazer quando tinha muita dor. Quando o esporão ataca com muita dor. Isso. Ela quer saber. Naquela fase aguda, o ideal é tentar pisar o mínimo possível, tomar medicações para dor, fazer... Às vezes é legal congelar uma garrafinha de água e ficar rolando por baixo do pé. Isso até passar esse processo inflamatório mais agudo, mais crítico. Passando isso, o ideal é começar a fazer um tratamento mais a longo prazo com os alongamentos. E descobrir se é isso mesmo, né? Passar com o médico. Maravilha, tem que passar com o médico. Próxima pergunta, agora sim. Da Amanda, ela tem 21 anos. Ela diz: faço pilates há 2 anos e lá descobri que tenho o pé plano e hiperextensão. Ainda sinto um pouco de dor quando caminho muito tempo. Gostaria de saber se o uso de palmilhas aliviaria um pouco essa dor nos pés. Pode ser, se ela tem um pé plano pela frouxidão ligamentar, não tem nenhuma coalizão tarsal, que é um osso... Às vezes algumas pessoas têm um osso a mais no pé, que se for um pé normal, simplesmente plano, às vezes ele dói porque ele pisa de forma muito... que o pessoal chama de pronado, né? Que é o pé em varo.
que a gente chama. Então, se a gente colocar uma palmilha que eleva um pouco a parte de dentro, ela pode pisar com o pé um pouco mais reto e a dor pode melhorar com certeza. Eu fico imaginando, já que a gente falou que é tudo ligado, né? Quando a pessoa tem um pé e anda assim com essa pisada mais pronada, provavelmente também mexe alguma coisa na coluna, né? Sim, sim. Ela pode ir desde tendinite na parte interna do joelho, né? Porque ele pisa assim, até problemas de quadril, de coluna. Então é bom tratar, né? Ainda mais você, Amanda, está dizendo aqui, tem 21 anos, é uma menina ainda. A próxima pergunta é da Rosilda, ela é de Minas Gerais. Gosto muito de participar desse programa. Obrigada, Rosilda. Ela quer saber o seguinte, quem tem problemas no feno e descarte na junta, pode fazer caminhada? Quando eu faço, dói muito. Eu acho que é feno? Eu acho que ela deve ter se confundido com fêmur. Pode ser. Às vezes ela pode ter geralmente é uma artrose de quadril. A caminhada, para quem tem artrose de quadril, não é o exercício mais recomendado, porque quem já tem uma artrose não pensa em fazer uma cirurgia, uma artroplastia, alguma coisa assim. O ideal é tentar fazer atividades com menos impacto, natação, bicicleta ergométrica, mas realmente a caminhada ou a esteira pode acabar acelerando esse processo de degeneração. Eu fiquei curiosa com uma coisa, os atletas que ou caminham muito ou correm muito, eles vão ter maior probabilidade de ter fascite plantar e esporão ou não? Sim, a fascite plantar é muito comum em corredor. O que a gente brinca é que assim, esporte é saudável até um determinado ponto. Depois disso começa a ser lesivo. Tanto que é muito comum a gente ver jogadores que com 40, 45 anos já tem várias sequelas. E já se aposentam, Sim. né? Próxima pergunta é da Carla, ela mora em Minas Gerais. Ela diz, fiz um raio-x do pé porque sentia muita dor no tornozelo e inchaço e deu ossículo. O que posso fazer para diminuir a dor e o inchaço no tornozelo? Primeiro tem que saber se esse ossículo tem relação com a dor, pode não necessariamente ser a causa, precisa ser avaliado por um médico, porque existem outros problemas, né? Existe instabilidade, ela pode ter tido um entorse e o tornozelo não ter firmeza, ela pode ter uma tendinite, ela pode ter lesão de cartilagem, que não dá para ver no raio-x. Então o ideal é ser avaliada por um médico e, se ele achar necessário, solicitar uma ressonância, algum exame um pouco mais específico. Perfeito. Então é bom você voltar no médico e pedir aí uma investigação maior, é isso? Se ele tratou e não está melhorando, significa que não deu certo. Tá, joia. Tenho mais um monte de perguntas aqui, a turma tá gostando de saber sobre os pés, mas eu volto em 2 minutos, tá bom? Você me espera? Bom, claro. Então, 2 minutinhos, você que ainda não mandou, manda. E você que já mandou, segura aí que já eu faço a sua pergunta e o Dr. Bruno Li responde, viu? É bom a gente prestar atenção nos nossos pés. Afinal de contas, é o pé que segura o nosso corpo inteiro, né? E se a gente não cuidar dele, a gente tá aí, sem estabilidade. Se ele não estiver bom, a gente não caminha. E a gente quer mais é caminhar. Agora de volta aqui que eu continuo com o Dr. Bruno Li e as suas perguntas, né? Se você tem dúvidas, se você anda sofrendo com dores nos pés ou se você é daquelas pessoas assim, não quero sofrer, eu gosto de fazer a prevenção, pode perguntar que agora é a sua vez. Próxima pergunta, deixa eu ver só onde eu parei para não perder ninguém. A Alessandra, ela mora em São Luís do Maranhão, ela diz, sinto muita dor nos pés quando acordo e estala muito, pode ser fascite plantar? Geralmente a fascite plantar, ela não gera estalos, né? Essa dor, se for uma dor embaixo, que conforme ela vai pisando, vai melhorando, tem mais o jeitão de ser fascite plantar. Agora, o fato desses estalos, eles podem... O estalo, que a gente chama de crepitação, é um sintoma que ele pode significar uma coisa mais grave ou ele pode não significar nada. Então, na verdade, ela tem que ser avaliada. Pode ser desde o líquido sinovial mudando de um lugar para outro até o início de uma artrose, que aí o alongamento não resolve. Então, precisa procurar um médico, um bom ortopedista, de preferência um especialista em pé. Sim. Né? Próxima pergunta. Boa tarde, eu sou professora, trabalho o dia inteiro e sinto muita dor com ardência no ossinho do lado. O que fazer às vezes? Tenho que tirar o sapato na sala de aula e os meus pés incham muito. Sou Buritis, de Minas Gerais. Eu acho que esse ossinho do lado que ela mencionou é essa parte de fora do pé aqui, que é a cabeça do quinto metatarso. Às vezes, principalmente o professor, que fica o tempo inteiro em pé, o pé começa a demaciar, inchar muito e começa a ser comprimido pelo calçado. Se for essa dor aqui lateral, o que eu costumo dizer para os pacientes é assim, ou você adapta o calçado ao pé, ou você adapta o pé ao calçado. Adaptar o calçado ao pé significa um calçado mais largo, e adaptar o pé ao calçado, se nada resolver, existem procedimentos cirúrgicos.
A grande questão é que mulher tem muita dificuldade para trocar o tipo de calçado. O que eu mais escuto é assim, as pacientes viram para mim e falam, doutora, eu tenho 20 pares de sapato e todos me doem. Aí eu falo, me tira uma foto dos seus sapatos. São 20 sapatos iguais. São 20 sapatos iguais, com uma cor diferente, um detalhe diferente, uma fitinha, mas se o sapato tiver o mesmo formato, ele vai causar o mesmo sintoma. Vai doer, né? Então, experimenta um sapato largo, né? Sim, às vezes isso pode ajudar. Eu sei bem o que ela está falando. Eu tenho uma bota que quando eu uso, no meio do dia eu tenho que tirar. Ou de repente eu tenho que tirar. Porque dá esformigamento, você fica desesperada, né? Tem que dar uma soltadinha. Mas se eu tô de uma rasteirinha, um chinelo, nunca senti isso. Então tem a ver mesmo com essa compressão que você mulher tá falando. com sapato sofre, né, mulher? Sofre. Principalmente os altos, né, gente? Vamos lá. Próxima pergunta da Cida Gomes, de Juiz de Fora. A caminhada ajuda a combater os problemas, das dores, ou é prejudicial? Depende do problema, né? Se for um problema talvez por sobrecarga, por falta de força muscular, ele pode ajudar, mas se, por exemplo, for uma artrose, isso pode talvez acelerar, se forem caminhadas muito intensas. Talvez é uma pergunta um pouco muito genérica, precisaria ver exatamente o que está acontecendo. Próxima pergunta. Minha filha cai com muita facilidade e torce o pé sempre. E parece que ele é um pouco reto. Pode-se considerar que seja essa a razão e o que fazer? Precisa ver se ela não tem uma instabilidade por uma lesão ligamentar, né? Os ligamentos são as estruturas que mantêm os nossos ossos no lugar ali. Às vezes, no primeiro entorse que ela teve, ela rompeu o ligamento e fica tendo essas quedas por causa disso. Essa instabilidade ela pode ser tratada ou com ganho de força através de fisioterapia ou através da reconstrução cirúrgica. Passar no especialista. Silza Severiano, ela é de Poá, em São Paulo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, doutor. Eu caí na escada, dei uma luxação no tornozelo. Já faz uns 4 meses. Sinto dor até hoje. O que fazer para melhorar? Então, às vezes, pode ser o mesmo caso. Ela pode ou ter tido uma fratura oculta ou uma lesão de cartilagem, ou ela pode ter tido uma lesão ligamentar. E tem dor porque o tornozelo está instável. Tem que ser avaliada. Gente, não dá para brincar. Antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu estava falando pro Dr. Lee, né? Essa questão do corpo ser uma coisa só. Então, se a gente às vezes machuca o pé e não dá importância, a gente vai desestabilizar o joelho, o quadril, né? A coluna como um todo. Até a cabeça, a gente fica com mau humor. Até a cabeça, com então dor. tem que cuidar de todos os detalhes do nosso corpo sempre. Sim. Amei nosso bate-papo, muito obrigada. Vamos lembrar que os nossos pés seguram o nosso corpo, gente. E o Dr. Bruno Lee está aqui com todas essas informações maravilhosas. Não esqueça do alongamento, em cada posição 4 minutos pelo menos, uma vez ao dia, tá? O site www.drbrunoli.com.br tem mais informações e você pode também seguir o Dr. Bruno Lee no Instagram, drbrunoli. E o telefone para entrar em contato, marcar um bate-papo é o 11 99797 0021. 9797-0021. Muito obrigada. Muito bom. Até a Gostei. próxima. Até. Gostei muito também. Aprendi. Com o pé não se brinca, hein? Ai, gente, esse alongamento aí de 4 minutos, olha, nunca fiz isso. Na verdade, no yoga eu faço um pouquinho, porque a gente fica na mesma posição durante um bom tempo. Mas de ficar alongando mesmo 4 minutos... Tá vendo? E é importante, constatado agora, em últimas pesquisas científicas, a gente não pode brincar.